Olá, você é formado em engenharia de produção, está estudando para a prova da Marinha, que deve acontecer este ano, como tem acontecido todos os anos. Então, eu vim falar um pouco sobre o conteúdo da prova de engenharia de produção para a segunda fase da Marinha. Segunda fase, lembrando que a primeira é uma prova geral de física e matemática, comum a todas as engenharias. Só a de arquitetura e engenharia civil é que são diferentes, né? Então, o conteúdo que nós temos, se você olhar o edital, é isso: é o planejamento e controle da produção, né, que existe aqui alguma coisa de interpretação de gráficos sobre os métodos de controle de tempo. É uma prova em que você tem um conhecimento do vocabulário do controle de tempos e métodos para controle de tempo na engenharia de produção é importante. Você tem logística, gestão da qualidade, que é uma parte em geral que as pessoas conseguem acertar bem, porque está associado a não só a bom senso, mas aqueles diagramas que sistematizam o bom senso com relação à qualidade e a repetibilidade dos processos de fabricação, sejam eles industriais ou de serviços. Então, os métodos, né? Planejamento de instalações, contabilidade, é uma das poucas provas que cai contabilidade de concurso. E você tem análise financeira. E nesse ponto aí entra um pouquinho de matemática, uma prova mais fraca do que as outras de engenharia de matemática, mas fraca num sentido bom, no sentido de que você consegue lidar com ela mais fácil e se prever erros ali do enquanto está fazendo. Mas o conteúdo dela, ele é tenta ser amplo, né? Embora ele não veja que ele não fica muito perdendo muito tempo com teorias modernas de qualidade, de gestão, que às vezes até cansa em outras provas, que você fica tentando entrar em contato sempre com novas formas ou novos livros que associaram a gestão da qualidade. É uma prova mais clássica. E tem essa parte de análise financeira. Em alguns concursos, esse é o último edital, mas já houve concurso de engenharia de produção em que caía a parte de pesquisa operacional, que aí você tem os problemas de otimização, né? Minimização, maximização de problemas lineares sujeito à restrição, pelo menos isso. Esse edital aqui não apareceu isso, mas pode acontecer, certo? Até modelagem de séries históricas já apareceu em edital, e questão de prova já apareceu questão de programação linear, né, que seria associada à pesquisa operacional. A bibliografia aqui, ela tem muitos nomes, né, mas acho que todo mundo entrou em contato já com esse Nigel Slack, né, de administração da produção. Eles se dão ao trabalho de indicar duas edições, as pessoas indicar duas edições do mesmo livro na bibliografia, talvez não tenha tido tanto cuidado com a bibliografia assim, ou esteja querendo impressionar, causar um certo susto. Eu tenho um pouco de sensação disso nas biografias que a Marinha oferece, né? Você tem aqui, ó, e de novo aqui, ó, Princípios de Administração, que não é exatamente a mesma coisa, mas é um livro relacionado do mesmo autor, né? E a parte de processos aqui também tem no começo, né? Administração de processos e contabilidade empresarial. Muitas pessoas da área de produção se esquecem desse ponto porque cai pouco em concurso. Eu aconselho você a dar uma olhada nessa parte de contabilidade e cursos, até porque essa talvez seja mais fácil de encontrar material para estudar, porque ela existe nos concursos fora da área de engenharia, nos concursos administrativos, por exemplo. Se nós olharmos aqui uma prova, se nós olharmos uma prova de engenharia de produção, a última aqui que aconteceu em 2017, a 2018 não colocaram ainda no banco de dados público. Você tem aqui geral, estudos de caso é muito comum, como é comum na engenharia de produção em geral, né? Você tem aqui um supermercado de bairro, suas mercadorias, seus tipos, faça um mapa fluxograma, né? Então, fluência com os diagramas usados na logística, como eu comentei no começo da leitura do edital. E você tem aqui muitas continhas com tabelas, preenchimento de tabelas, né? Você tem lá. Esse aqui é uma parte de tempos e métodos, né? Da teoria de tempos e métodos, que você preenche o operador, seu tempo de trabalho, quanto tempo ele fica em cada máquina, para organização de tempos de produção. Mas é muito comum você ter questões em que você tem uma tabela e você tem de lidar avaliando o custo, avaliando o lucro, esse tipo de coisa, né? Então você tem aí, ó, mais uma questão de tempos e métodos. Em tempos e métodos existem algumas fórmulas, né? Em logística também, mas em logística basicamente você tem de saber deduzir e aplicar a fórmula do lote efetivo, do lote ótimo, né? Do lote de produtivo que é para as condições do custo de produção, do custo de entrega e de armazenamento, o mais eficiente. Aqui você tem aqui número de ciclos cronometrados numa amostra para um intervalo de confiança. Então, você tem uma questão de tempos e métodos, probabilidades. Então, uma questão que envolve um pouquinho de probabilidade, mais uma questão de administração e preenchimento de tabela. Você tem aqui, ó, uma questão de logística associada ao controle logístico.
Esse aqui de matemática financeira, né, como nós comentamos no fim do edital, olha, investimento, juros compostos, aparece em outros concursos, uma outra aqui também associada à matemática financeira, outra aqui ó, de gestão financeira, um pouco fora de matemática financeira, mas junta um pouco com a questão. E olha lá, faça um diagrama de Pareto, né? Eu falei, é importante você saber lidar os vários diagramas que as técnicas de produção oferecem para tentar estudar e entender melhor os processos. Então, tá aqui, ó, um diagrama de Pareto você tem de fazer com um papel aqui marcado para você fazer. Então, mais uma questão de matemática financeira, você tem aqui, ó, né, de juros compostos para um investimento, e uma outra aqui, mais uma vez, de organização financeira. Então, assim, quase metade da prova tem planejamento de investimentos ou matemática financeira, às vezes puro, às vezes ligado a um estudo de caso. A parte de gestão, você também tem alguns diagramas, por exemplo, ali o de Pareto, né? E no começo você teve algumas questões de estudos de caso, de produção, de logística. Então, isso é um resumo bem rápido do que costuma cair nas provas da Marinha. Se você se interessou, fique atento aqui aos nossos vídeos. Muito obrigado pela atenção.